Boa tarde, Vinícius. Boa tarde a todos os amigos, parceiros da FAM aí que trabalham na instituição, que são alunos. É um prazer poder conversar com vocês um pouquinho. Como o Vinícius falou, né, eu sou formado em Educação Física, me formei no ano de 2000. Não que a gente seja velho, né, Vinícius? É que nós nos formamos muito cedo, né? Isso aí. E aí eu fui fazer especialização, logo em 2001 fui fazer especialização em atividades motoras adaptadas. Aí eu fiz mestrado na Unimap e eu estou concluindo o doutorado em biodinâmica do exercício na Unicamp. E paralelo a isso, né, eu trabalho aqui, eu sou de Jundiaí. Aqui em Jundiaí nós temos um programa de esportes para pessoas com deficiência, ele se chama PEAMA. PEAMA hoje é uma das maiores referências aí de programas de esportes para pessoas com deficiência do Brasil, porque a gente trabalha com aproximadamente 23 professores de educação física em 16 modalidades esportivas, né? E a minha carreira no esporte paralímpico começou dentro do PEAMA, né? Eu venho de uma carreira anterior à universidade aí, que foi... eu fui atleta, né? Tive o privilégio aí de competir em alta performance com o karatê. Fiquei muitos anos, competi quase até os 30 anos de idade aí com o karatê. E muitos dos aprendizados, né, que a gente vai tendo no esporte de alta performance, os vários treinadores que a gente vai tendo ao longo dos anos aí, a gente vai tentando assimilar um pouquinho aí sobre a metodologia de cada um, o conhecimento de cada um, vai amarrando. Isso vai fazendo com que a gente vai evoluindo também enquanto pessoa, enquanto treinador esportivo. E no ano de 2001, quando eu estava fazendo a especialização, eu iniciei. Eu conheci lá o professor Ciro. Na verdade, eu já conheci o professor Ciro, mas eu tive aula de goalball com o professor Ciro, né? O professor Ciro Winkler é um dos grandes contribuidores aí do esporte paralímpico aí no cenário nacional, né? E lá eu cheguei, como eu dava aula de karatê para um grupo de deficientes visuais aqui no PEAMA, eu peguei e sugeri a eles: pessoal, conheci uma modalidade nova, e eu comecei a treinar, para fazer uma vivência primeiro com eles, e logo depois quando eu apresentei, muitos dos atletas que faziam karatê, eles um era motorista de caminhão, o outro jogava futebol amador antes de adquirir a deficiência, né? E o implemento bola chamou muita atenção dos caras. E aí não teve outra. Eles, vamos começar a jogar esse goalball aí. E brincando, né? Começamos a jogar brincando, e a modalidade começou a ganhar um corpo, começou a vir mais adeptos. E resumindo, 3 anos depois, a gente já estava aí numa final de Campeonato Paulista com a equipe do PEAMA. No 4º ano, a gente já passou a ser campeão do regional, que é a competição mais importante que tem, né? O goalball é dividido pelos regionais, né? Os regionais são mais ou menos os estaduais. Já era campeão do regional, aí daqui a pouco já era bicampeão do regional, e conseguimos classificar para Campeonato Brasileiro. E no ano de 2008, 2009, eu cheguei na semifinal de Copa Brasil, com a equipe do PEAMA. Isso chama muita atenção, né? Porque geralmente as equipes que chegavam numa final de Copa Brasil eram as equipes que tinham uns atletas de seleção brasileira. E eu tinha feito um ano antes a final da Série B, tinha sido vice-campeão brasileiro da Série B, subido para a Série A, e aí você chega 2 anos seguidos numa semifinal com atletas que não são referências, né? Digamos, não são atletas de seleção para estar numa semifinal de Campeonato Brasileiro. E aí, logo depois da Paralimpíada de Pequim, entraram em contato comigo e me convidaram para assumir a seleção brasileira masculina. Num primeiro momento foi um desafio, mas aí nós começamos aí a saga
com o esporte de alta performance aí, de âmbito mundial, né? Uma coisa que eu acho que é legal falar, né, Vinícius? E principalmente para os alunos, né, para os estudantes, eu sempre falo que a gente tem que ficar atento, porque às vezes o bonde está passando na nossa frente e a gente deixa de pegar. Quando a professora Romilda Roncoleta foi na sala de aula falar que precisava de um professor de karatê para trabalhar com pessoas com deficiência, e eu era do karatê, falei, pô, vai me gerar um novo desafio. Eu falo, o bonde passou e eu pulei dentro. E deu certo. A gente tem que ficar muito atento, que às vezes o bonde está passando na nossa frente e o aluno não se depara, né? E acaba, poxa vida, por que eu não fui fazer isso? Então, às vezes, vale a pena arriscar. Eu arrisquei e deu certo. Então, é uma dica, né, para deixar para todos aí. Fiquem atentos, porque às vezes a oportunidade está na nossa cara e nós não estamos dando conta disso. Muito bom, né, Tozinho? Eu vou destacar aqui duas coisas, né? Primeiro que é um privilégio, né, a gente poder bater esse papo, né, e ter contato com profissionais que eventualmente também percorreram a carreira do educador físico, como é o nosso caso, e puderam chegar, né, num ambiente exclusivo, que às vezes a gente é tão restrito para todo mundo, mas também que a gente deve valorizar, né, todas essas oportunidades, como você está dizendo, né, a progressão do estudo. Então, acho que esse conjunto que é o que nós da área universitária, que você também faz parte, né, Tozinho, também leciona aí no meio universitário, a gente sempre procura trazer para os alunos, né, destacar essa relação para eles. E a segunda coisa é que o ano passado, né, quando a gente se conheceu aí, uma das coisas que ficou muito marcante para mim foi meu primeiro dia de aula, que a gente foi receber os alunos, e você destacou justamente isso, né, que quem está lá na instituição, quem estava fazendo educação física, talvez não esteja atrás só de informação, mas da questão da formação, acho que toda essa questão da formação vem de encontro com o processo da nossa vida, né, da nossa carreira. Então, isso que, né, tudo isso que se destacou, né, a trajetória, a oportunidade e de encontro com o conhecimento, né, levou você a ser esse técnico brilhante, né, esse treinador de destaque aí que já ganhou muitos prêmios. Legal. Eu acho que hoje a educação física, se a gente pegar a nossa formação lá 20 anos atrás, era uma formação muito mais simplória, né, cara? Eu acho que hoje o curso de educação física ele está realmente formando profissionais para trabalhar nos mais diversos campos, né? A quantidade de conhecimento que as disciplinas lá, que tanto das áreas biológicas como das aulas da área pedagógica, né, que envolve o curso de educação física hoje, são muito ricas. Coisa que há tempos, né, há 20 anos atrás, a gente não tinha todo esse conhecimento que o curso proporciona hoje. Então, hoje eu falo que o profissional de educação física que é dedicado, ele tem muito campo de trabalho. Dificilmente a gente vai ver um cara que é um profissional que estuda, que dá continuidade. E quando a gente fala em estudar, né, Vinícius, não é simplesmente, o cara tem que sair da graduação, fazer uma especialização, fazer mestrado, fazer doutorado. Não é isso. A gente entender, eu dar continuidade nos meus estudos, e essa continuidade pode ser particular. Eu estar buscando os artigos atuais, né, me preparando cada vez mais para o mercado. O profissional que consegue dar continuidade aí nos seus estudos, que é um cara que vai buscar conhecimentos novos, que está sendo de mais atual aí na área da pesquisa da educação física, pode ter certeza que vai ser um cara de sucesso. O que a gente tem que entender é que muitas vezes o profissional de educação física, para ter um salário que a gente considera adequado, ele precisa trabalhar em mais de um local. E a gente não vai longe. Se a gente pegar, né, a medicina aí que o pessoal fala, que é a área, a rainha aí, né, das áreas das biológicas aí, qual o médico que a gente vê que só trabalha em um local?
dificilmente a gente encontra, porque ele precisa juntar orçamentos para ter um salário adequado. E a mesma coisa quando a gente junta os nossos orçamentos, a gente vai ter um salário digno, né? Que a gente fale, realmente hoje acho que eu estou ganhando um salário que é legal para a minha área. Então, é isso que a gente precisa. Agora, se a formação é adequada, o cara quer buscar algo a mais, eu sempre falo, pode ter certeza, a gente vai ser um profissional de sucesso. Muito boa essa sua dica aí. Eu acho que é um exemplo, né? Isso que a gente pensa que, primeiro, muita gente acha que o treinador, hoje ele tem às vezes um emprego exclusivo, né? Tá ligado só àquela atividade, mas a gente sabe que é diferente, né? Quem está na educação física se envolve em inúmeras atividades aí. E eu também assisti esses dias aí a palestra do professor Washington, né, que é do handball, que também está falando no evento, e ele está falando assim, olha, eu sou coordenador no colégio, também trabalho em equipe, né, de seleção brasileira, mas veja, né, o cenário, ele aglomera muitas coisas aí dentro da nossa atividade diária empregatícia, né, que não fica só no esporte. Exato. O Vinícius, depois ele vai editar, né? Dá uma mexidinha aqui no plug do seu microfone, que eu acho que o problema é ali, porque tem hora que fica bom. Dá uma mexidinha pra ver. Puxa aí. Vê agora. Vamos ver aí. Tá me ouvindo? Melhorou um pouco. Melhorou. Aí. Ok. Bom, eu queria que você falasse um pouquinho aí para nós, né, um pouco desse cenário aí do que é o futebol, né? Muita gente que às vezes ainda não conhece essa modalidade. Eu acho que é uma modalidade exclusiva, né, que a gente tem aí no esporte paralímpico. Então, se você apresentar um pouco desse cenário para nós e falasse para nós aí, a gente sabe obviamente, né, das Paralimpíadas, e eu sei que você vai estar lá em Tóquio, que a gente espera aí, né? Teve um atraso na questão da preparação física, como é que está todo esse contexto aí de backstage, né? Como que as coisas estão indo? Então, o goalball, nós temos as diversas modalidades paralímpicas, né? Primeiro a gente entender que quando a gente fala em esporte paralímpico, nós estamos falando em esporte de alta performance. E quando a gente fala em esporte olímpico, nós estamos falando em esporte de alta performance. E quando a gente vê isso, a gente fala, é o esporte de alta performance para pessoa com deficiência. Eu gosto muito de deixar bem claro, todas as pessoas com deficiência podem participar do esporte? Pode participar do esporte. Mas alguns são selecionados para o esporte de alta performance. Alguns são selecionados para o esporte paralímpico. Porém, a gente pode entender que a gente tem um esporte de participação, tem um esporte de alto rendimento, mas se a pessoa com deficiência está lá praticando o esporte dele no dia a dia, eu acho que isso é o mais importante. E, obviamente, a gente chega a alguns que vão estar envolvidos com a alta performance, como o esporte olímpico também funciona dessa forma. Bem, pensando nisso, então, o goalball, dentro desses esportes paralímpicos, todos sofreram alguma adaptação para a pessoa com deficiência. O goalball não, é o único esporte que é criado para a pessoa com deficiência. Na verdade, existem 3 esportes criados para a pessoa com deficiência. É o goalball, o torball e o showball. O goalball, que eu vou falar mais, o torball é uma modalidade muito parecida com o goalball, porém, existem 3 tapetes que eles deitam, né, jogam em cima desse tapete como orientação, e existem 2 linhas que elas ficam mais ou menos uns 60 centímetros do chão e a bola tem que passar por baixo. Ó. Vou mostrar aqui, ó. Se vocês olharem lá atrás, tem uma bola azul, que é a bola de goalball, e a bola do meio, a branquinha, é uma bola de torball, tá? E a que tá com a faixa vermelha é uma bola de futebol de cegos. Essa bola de torball são poucos que tem no Brasil, viu? Acho que se tiver 5 bolas no Brasil, são muitas. Vale ouro. Mas o torball, ele não é desenvolvido aqui no Brasil.
Quem é muito forte no Torbol é a Argentina. A Argentina, eles já foram campeões mundiais, tudo da modalidade. Eles precisam ser campeão mundial de alguma coisa, né, Vinícius? Que sejam as modalidades que não sejam olímpicas e paralímpicas. e o showdoll, sabe aquela mesa que a gente vai em festinha de aniversário, que fica brincando, que tem o disquinho, sai o arzinho embaixo, a gente fica jogando? O showdoll é praticamente aquilo ali, porém com um gol maior, e o disquinho ele tem tipo guizos dentro. E aí eles ficam jogando dessa forma. Tá? Bom, e o goalball? O goalball é jogado dentro de uma quadra de voleibol, dividido em 3 áreas. Uma primeira área que a gente chama de área de orientação, que é da linha de fundo da quadra do vôlei, 3 metros para frente. Ali tem uma área de orientação. Tá? A segunda área, 3 metros para frente, é a área de lançamento. Ou seja, você pode sair da trave lá no fundo até esses 6 metros para executar o arremesso. E a área de ataque lá do vôlei, dos 3 metros do vôlei, é a área neutra. Ou seja, se a bola bater na área de lançamento e bater em qualquer parte da área neutra, tá valendo o gol. Né? Jogam 3 contra 3 e eles deitam no chão para executar a defesa. Obviamente que existe toda uma técnica, né, de defesa com os membros superiores, defesa com os membros inferiores. E dentro disso daí, o que acontece é, hoje o jogo é completamente tático. A seleção brasileira hoje é uma das seleções mais táticas que tem no mundo. Mas, obviamente, quando a gente pensa no esporte de alta performance, a complexidade do jogo é outra, né? A gente precisa, quando a gente vai pensando aí nesse atleta que está acostumado a jogar internacionalmente, que tem êxito internacional, que não é fácil, né, no nosso país, diga-se de passagem, ter êxito internacional, é porque são atletas muito diferentes mesmo. Porque quando você vai para uma competição internacional, o cenário é diferente, o clima é diferente, você vê muitas equipes com potenciais para ser campeão, né? Você pega um campeonato mundial, uma Paralimpíada, tem muitas equipes muito fortes. E o que mudou nesse processo? Foi justamente a questão da preparação física da equipe e a preparação tática da equipe. Por quê? Porque nós fomos progressivamente aumentando a complexidade do jogo e os atletas foram evoluindo taticamente. Então, quando a gente pensa no esporte coletivo, né, é a gente olhar as modalidades coletivas, é a gente entender que uma equipe tem êxito e a outra não. Você fala assim, poxa, mas os meus jogadores são muito semelhantes, né? Tem características muito legais, são bem preparados fisicamente, mas a complexidade tática, a complexidade cognitiva faz a diferença no jogo decisivo. E é o que a gente foi construindo ao longo desses anos aqui para ter resultado. Nós estamos aumentando a capacidade de cognição, a capacidade tática dos atletas e da equipe. Isso foi resultando aí em bastante êxito nas competições internacionais. É muito bom, assim, muito boa essa explicação para a gente entender, né? Aquilo que você falou no começo aí da sua aula, essa relação de o esporte com dólar é um atrativo muito grande para nós, né? Desperta um interesse aí muito grande aí do nosso cenário, e esse desafio, né, de sempre levar um atleta, né, que tem uma condição, que tem um preparo físico, e a gente vive, né, nesse contexto que a gente procura explorar muito hoje no Brasil. A gente fala muito, né, dessa questão de inteligência tática, né, de viver o esporte. Eu acho que essa sua experiência, né, no cenário aí, e pensar talvez fora da casinha, né, trabalhar aí numa nova particularidade, está levando o Brasil aí uma sequência de vitórias, e a sua permanência, né, diferente de quem vem em outras modalidades aí, enquanto treinador, né? Acho que você está indo para a terceira Paralimpíada, é isso? A terceira Paralimpíada. A primeira foi em Londres, né?
E é legal, né? Quando a gente fala de Londres, o Vinícius, teve a saga de Londres, né? Não foi tão fácil ir para Londres, porque nós fomos Eu assumi a seleção em 2009. Aí, em 2009, a primeira competição que eu fui foi para o Campeonato Pan-Americano da modalidade. E o Brasil, desde acho que 95, não tinha uma medalha de Campeonato Pan-Americano. Ficava sempre fora do pódio. Aí, em 2009, me deram 15 dias para treinar. E você via, cara, que tinha um problema ali. Como eu já tinha um lance muito forte com o esporte de alta performance, eu comecei a dar o treino para os caras e eu observei que eles eram ruins de treino, que não eram atletas realmente, né? Que eles precisavam ter uma rotina de treino. E aí, logo na primeira semana, eu dei 2 dias de treino. No terceiro treino, no terceiro dia, os caras pedindo folga. Ô, professor, tá muito pesado. Eu falei, mas treinaram 2 dias, cara. E aí eu já percebi ali que precisava mudar uma cultura, né? A cultura de treinamento, de ser atleta. Então a primeira coisa ali foi o quê? Nessa primeira semana de treino, eu falei, eu vou esmagar esses caras. Vou esmagar. Então eu dava treino 2, 3 vezes por dia, sem parar. Você sabia, o treino era uma porcaria. Você via que os caras não tinham condições, né, físicas, fisiológicas, tinha ido tudo. Mas eu falei, primeira coisa, esses caras têm que mudar de pensamento. Eles têm que entender o que é ser atleta. Se eles não entenderem isso, não vai mudar. Então eu dei, tipo assim, começou no domingo e eu fui parar, dei o último treino no sábado à tarde. Foi a semana toda fazendo 2, 3 treinos. Aí que eu fui dar a folga. Aí, quando eu dei a folga, eles falaram, professor, a gente pensou que a gente não ia parar mais. Eu falei assim, primeira coisa, então, a gente precisa entender o que é ser atleta. Então, foi a primeira mudança de conceito, né? Aí eu dei a folga, aí na semana que já era da competição, aí eu fui ponderando para os caras chegar bem na competição. Então, nós somos Pan-Americano e na fase de grupo eram todos contra todos, nós só perdemos para os Estados Unidos. Aí foi para a segunda fase, que já era todos contra todos também, e aí saía quem ia fazer a final. E aí nós fomos lá na segunda fase também, aí ganhamos, na verdade não eram todos contra todos, eram fase de grupo, todos contra todos, e aí ia sair primeiro contra quarto, segundo contra terceiro. E aí nós saímos em segundo do grupo, pegamos o Canadá, e os Estados Unidos pegou a Argentina. E aí nós ganhamos do Canadá na semifinal, fomos para a final contra os Estados Unidos, perdemos de 5-4 para os Estados Unidos. Mas foi legal porque aí nós classificamos para o Campeonato Mundial da modalidade, coisa que o Brasil só tinha participado porque o Brasil em 2002 sediou o campeonato aqui. Então, nós fomos para o Mundial da modalidade. E na Paralimpíada de Pequim, que foi a primeira participação do Brasil no goalball, o Brasil ficou em 11º lugar. Né? Que são 12 equipes, ficou em 11º. Bom, nós classificamos para o Campeonato Mundial e no Campeonato Mundial, que foi na Inglaterra, nós entramos entre os 8 do mundo. Ficamos em 8º. Já foi um grande salto de qualidade, né? Opa, já estamos evoluindo aí. Foi um resultado significativo. Só que em 2011, olha que interessante, por isso que eu falo que é a saga para conquista para Londres. Porque em 2011, nós fomos para os Jogos Pan-Americanos, que foi a estreia do goalball nos Jogos Pan-Americanos. E foi a primeira vez que teve o goalball, porque antes era só natação, atletismo, acho que powerlifting, eram poucas modalidades. Foi a estreia. E aí nós fomos para os Jogos Pan-Americanos de Guadalajara sem ter Brasil, Canadá e Estados Unidos classificado para a Paralimpíada. Tinha uma vaga para as 3 equipes que, digamos, eram fortes. Mas a gente entendia que os Estados Unidos estavam um passo à frente da gente ainda. Sim. Bom,
Por que eu falo a saga? Porque quando nós pegamos e começando a ficar alojado aqui em Jundiaí, eu falei assim, vocês me dão um mês para eu treinar esses caras. Então a gente fazia algumas fases de treinamento e eu falei, um mês aqui em Jundiaí concentrado. Ficamos um mês, Vinícius, um mês treinando, cara. Era bruto. E aí eu acordava de manhã e falava assim para eles, bom dia, campeões pan-americanos. Bom dia, campeões pan-americanos. Por quê? Porque eu fui começando a colocar na mente dos caras que a gente tinha condições de ser campeões pan-americanos e classificar para Londres. E foi assim, uns 10 dias, ninguém falava nada. Todo mundo ficava quieto. E até que um atleta, o Alex, o gaúcho, começou. Bom dia, campeão pan-americano. E começou todo mundo. Bom dia, campeões pan-americanos. Todo mundo já... Falei, opa, agora já estou mudando o pensamento também. Então nós já estamos entendendo que nós temos que treinar mais e temos que treinar em casa, não é só na seleção, e mudando o pensamento. Bom, fomos para Guadalajara, fase de grupos, né? São só 6 equipes que participam do Jogos Pan-Americanos, para Pan-Americanos. Então, na fase de grupo, todos contra todos, o último jogo da fase de grupo era Brasil e Estados Unidos. Ganhamos mais ou menos de 8-3, 8-4 dos Estados Unidos. Um jogo que fala assim, ganhamos bem dos caras. Falei, beleza, isso vai dar moral porque nós vamos chegar na final. Quando chega nesse jogo contra os Estados Unidos, um dos melhores jogadores meu abriu um peitoral maior, cara. Teve uma ruptura de peitoral maior. Falei, putz, grila, passou, né? Tudo para complicar, para ficar mais difícil. Aí eu cheguei pro Ezog, que é o médico da seleção, e falei assim, Ale, quanto tempo ele pode ficar fora? Falei, pode ficar fora do jogo das quartas e semifinal. Pode ficar fora esses 2 jogos e eu acho que na semi eu consigo jogar sem, mas eu preciso dele na final. Beleza, então foi. Aí ele fazia infiltração no Romário, cara, que eu sentia a dor, de tanta dor. Jogamos as quartas, ganhamos semifinal contra o México, ganhamos de 10-0 do México, fomos para a final com os Estados Unidos. Aí eu falei, agora não dá, agora eu preciso dele. Cara, o jogo acabou 5-3 para nós, foi um jogaço muito equilibrado, mas acabou 5-3 para nós. E classificamos para Londres e deixamos Estados Unidos, né, que é uma tradição na modalidade fora da Paralimpíada de Londres. Então foi muito legal. Né? Na noite, a competição acabou, nós saímos do ginásio umas 11 horas da noite. E a gente ia voltar no Brasil 3 horas da manhã. Aí chegamos lá na Vila Paralímpica, deitamos, cochilamos, acordamos. Aí a hora que acordou, né, eu olhei pro meu auxiliar técnico, Diego, fiz assim pra ele, amigão, me ajuda a levantar aqui que eu não consigo, cara, tô travado na cama. De tanta tensão que foi, travei, Vinícius. E aí ele falou assim, não, peraí, vamos chamar alguém porque eu também tô travado também na cama. Foi muito engraçado, cara. Mas aí, classificamos para Londres e na Paralimpíada de Londres, primeiro, esses grandes eventos, né, é muito diferente. Esses grandes eventos são muito diferentes para quem tá ali, porque a gente vivencia mesmo o clima olímpico, né, Vinícius? Você deve lembrar da Paralimpíada do Rio aí, você vê, a gente vivencia muito intensamente, né, o clima olímpico, é muito gostoso. E, obviamente, a gente tem que construir uma equipe, né, que talvez, eu acho que isso é um problema do atleta brasileiro. Ele muitas vezes ele classifica para uma Paralimpíada, para uma Olimpíada, ele acaba relaxando. Não, se eu classifiquei, eu tenho que querer brigar pela medalha. Eu acho que esse é o diferencial do atleta que quer ser campeão sempre. É o cara tá ali brigando pela medalha. E a gente colocar isso na cabeça dos caras é difícil, né? Muitas vezes o cara classificou, tá tudo certo. Não, peraí, nós temos que brigar pela medalha. Bom, aí classificamos para Londres. Em Londres, a gente não teoricamente era o país, né, que ninguém ia acreditar no Brasil, ninguém ia apostar no Brasil. Ninguém. Por quê? Porque era um país que estava participando pela segunda vez de uma Paralimpíada, não era um país que tinha tradição no cenário
mundial, porém, já se falava, é o país que tirou os Estados Unidos da Paralimpíada. Beleza. Quando começou a competição, nosso primeiro jogo foi Brasil e Finlândia, em Londres. Nós ganhamos de 6-5 da Finlândia. Logo na estreia. Acirrado. Um timaço, né? Aí foi fase de grupo, entramos lá, acho que foi em segundo do grupo, né? Saíam de 12 equipes, saíam 4 do grupo e 4 do outro. Nós saímos, acho que em segundo do grupo. Segundo do grupo, na semifinal, pegava o primeiro do outro lado. Não, aí ia para as quartas de finais. Quartas de finais nós pegamos a Bélgica, ganhamos de 3-0 da Bélgica, e aí fomos para a semifinal contra a Lituânia, que a Lituânia é considerada aí um time muito forte, com muita tradição na modalidade, né? Atletas muito bons. Aí, no jogo da fase de grupo, nós ganhamos da Lituânia de uns 3 gols de diferença. Foi tipo assim, 8-5, 9-6, alguma coisa assim. Ganhamos deles. Isso foi bom porque deu muita moral pra gente, né? E aí na semifinal, nós e Lituânia. Você tem noção, foi até os 6 minutos do segundo tempo, 1-0 para a Lituânia. Até 6 minutos do segundo tempo. Aí nós empatamos o jogo 1-1, dando mais 45 segundos para acabar o jogo. Nós fizemos 2-1, ganhando deles e fomos para a final contra a Finlândia, que classificou também na fase, correu do outro lado da chave, classificou e foi para a final. Isso daí, pra gente, a gente fala que é um marco na história do goalball. Por quê? Porque o goalball brasileiro aí deu um salto de qualidade, né? Passou a ser respeitado no cenário mundial. Mas para isso, ó, todo o trabalho que é feito, né? Quando os alunos aí que sonham em ser treinador esportivo não é só dar treino técnico e tático, não é só isso. Envolve muito mais ser treinador esportivo, né? Então você só pensar na questão de mudar a consciência, né, de pensamento, mudar a questão de o atleta realmente ele precisa treinar de verdade, não adianta só treinar na seleção brasileira, não, para ele tem que treinar o tempo todo, em alto nível, né, treinar com qualidade o tempo todo. E aí na final nós perdemos para a Finlândia de 8-1, mas eu falo que nós perdemos por quê? Primeiro porque eles eram merecedores mesmo, porque eles naquela época eles tinham uma mega estrutura. A comissão técnica deles era formada por 8, 9 pessoas, a comissão técnica. E a gente não tinha nada, era eu, Diego e se vira. E a gente fazia tudo. Então foi um grande aprendizado. Eles mapearam, eles fizeram uma análise de desempenho da nossa equipe, eles mapearam todas as nossas jogadas, todas. Eles sabiam tudo o que ia acontecer. Então, foi muito merecedor para eles esse momento aí, eles terem conquistado a medalha de ouro e a gente ficou com a prata. Obviamente, quando você perde uma final de uma Paralimpíada, você fica algumas noites sem dormir. Isso é fato. A gente fica algumas noites ali sem dormir, porque é difícil perder, né? Ainda mais uma final. Mas pra gente foi um grande aprendizado. Por que eu falo aprendizado? Porque a partir de 2013, eu cheguei para a CBDV e falei, para a gente ser considerado os melhores do mundo, eu preciso de uma nutricionista, eu preciso de um analista de desempenho, eu preciso disso. Coloquei vários itens. E naquele momento, né, o esporte, quando passa a ter uma medalha paralímpica, passa a ter muito mais verba, né? E aí foi o momento que eles falaram, então nós vamos te dar tudo isso. Só partindo disso, então, 2014, nós somos campeões mundiais, ganhando da Finlândia na final, e o campeonato mundial foi na Finlândia, e aí eu falo que a gente deu um de lambuja, porque nós ganhamos a final deles lá na Finlândia, de 9-1, devolvendo o placar da Paralimpíada, né? De 8-1, nós demos um de lambuja para vocês. Mostrando um goalball ali no campeonato mundial de altíssima qualidade, altíssima. Você tem noção, na semifinal, nós jogamos com a Lituânia, a semifinal, nós ganhamos de 14-4.
Quando faz 10 gols de diferença, dá game, acaba o jogo. Nós acabamos o jogo logo no começo do segundo tempo. Então, ali nós realmente ensinamos os caras a jogar o que é um goalball de qualidade. Nós demos uma aula de goalball para eles. E na final também. Aí em 2015 nós somos bicampeões, né, dos Jogos Pan-Americanos de Toronto. 2016, a Paralimpíada do Rio foi muito legal. Foi muito legal, mas nós perdemos a Paralimpíada. Nós ficamos com a medalha de bronze. Mas por que nós perdemos? A gente era, sem dúvida, ali um time muito acima dos outros. A gente sabia disso. Porém, é um outro fator que a gente também tem que tomar cuidado. O atleta brasileiro, muitas vezes, não sabe jogar com a torcida a favor, não sabe jogar com pai e mãe junto, né? E isso acabou interferindo no nosso resultado. Nós perdemos para os Estados Unidos, por quê? Porque nós na semifinal da competição, a gente não soube lidar com essa situação da família, os atletas não conseguiram lidar com isso. E nós fomos desclassificados para os Estados Unidos, que fazia desde 2011 que a gente não perdia para eles, né? Mas aí conquistamos a medalha de bronze num jogo espetacular contra a Suécia. Acabou 6-5 o jogo, e a gente estava perdendo de 4-0, porque a situação de ter perdido a semifinal para a gente foi muito frustrante. Acabou o primeiro tempo da medalha de bronze no Rio, 4-0 para a Suécia. Aí no intervalo, acalmamos, explicamos o que precisava mudar, e aí nós fomos buscando. Nós encaixamos encaixamos 2. Foi muito legal. Tinha 9.000 pessoas no ginásio, na Arena do Futuro. A gente pegou e quando fizemos o segundo gol, teve uma voz atrás de mim assim, eu acredito. Cara, naquilo inflamou o ginásio, todo mundo começou, eu acredito, até arrepia de lembrar. E o nosso time cresceu muito. Aí nós empatamos, fizemos 5-3, 4-3, 4-4. Olha só que interessante, tava faltando mais ou menos uns 40 segundos para acabar o jogo, nós tomamos um gol. 5-4 para eles. Sabe o ginásio, foi aquela... abaixou, né? Foi engraçado. Aí eu pedi um tempo, cheguei pro Leomon e falei, Leomon, você vai bater uma bola de 1 para 1. 1 para 1 é uma bola na diagonal longa. Falei, quicada na profundidade que você vai encaixar o gol. Aí ele fez assim, professor, tô pensando em bater na 4-5. Eu falei, cala a boca, moleque, faz o que eu tô mandando. Nessa hora a gente tem que se impor um pouco, né? Você tá vendo o jogo, né? Aí foi, ele bateu a bola de 1 para 1, encaixou o gol, empatou 5-5. Aí foi pro Golden Goal, e aí ele fez o gol do Golden Goal ali no terceiro ou quarto arremesso da prorrogação, e aí nós conquistamos a medalha de bronze. Foi uma medalha também bem legal de conquistar pelo jogo, né? Pelo momento do jogo. Depois disso, então, foi 2016, né? 2017 nós somos campeões pan-americanos do Campeonato Pan-Americano. Aí, 2018, o bicampeonato mundial. Ganhamos o bicampeonato mundial. E para variar, mais uma semifinal com a Lituânia. E aí foi bruto, porque eles estavam ganhando da gente de 6-3 o jogo todo. Aí nós empatamos o jogo, faltando 40 segundos para acabar também. 40 segundos empatamos o jogo. Aí fomos pro Golden Goal. Nós ganhamos deles também. Aí fomos para a final com a Alemanha, né? A Alemanha é um time jovem, muito bom. Time muito bom, jovem. Mas aí no segundo tempo ali, a gente vê, né, uma preparação física adequada, ideal, é difícil segurar, né? Nós ganhamos no segundo tempo aí de 8-3. Foi uma final, no segundo tempo nós matamos o jogo ali. E aí, 2019, o ano passado, foi o tricampeonato dos Jogos Pan-Americanos em Lima. Foi a final contra os Estados Unidos. Nós ganhamos acho que foi 9-6, 9-7, mas foi um jogo pegado, porque a gente estava com o Romário machucado. Se machucou ali e acabou ficando fora, né, da equipe titular. E aí o Zé Roberto teve que aguentar. O Zé Roberto é um grande defensor, é um cara que a gente acredita muito nele. Só que ele é um cara com uma idade mais avançada um pouquinho. Então a gente precisa poupá-lo, né,
de alguns jogos, né? Segurar um pouquinho para poder descansá-lo. E ele, nessa competição não teve jeito, ele teve que jogar todas as competições. Então na final ali ele sentiu um pouquinho o peso ali de jogar todos os jogos. Aí no segundo tempo nós tomamos alguns gols e eles foram crescendo no jogo, né? Foi crescendo, mas deu certo. Aí nós conquistamos o tricampeonato dos Jogos Pan-Americanos, que é uma competição muito legal também. Muito bom, Tozinho. Eu mencionei aqui, realmente, quem é do esporte, né? Quem vive isso, a gente sente, né? Você sabe, eu estive lá no Rio também, eu trabalhei na Paralímpica do Rio, e eventualmente, naquela folguinha da Bahia, lá nas arenas, eu presenciei alguns jogos realmente muito emocionante, o pessoal estava ali vestindo a camisa, tinha torcida, tinha incentivo, e eu também queria amarrar um pouco daquilo que você falou aí. Eu gosto de destacar isso, né? Muito bom na sua fala, né? De ver a sua humildade, a gente enxergar que a gente tem que construir as coisas. É muito bom, né? Conversar aí com o treinador de seleção brasileira. Existem caminhos, existem a gente admirar o outro, saber o que a gente tem que fazer. Outro ponto de destaque que eu penso, né? E você sabe que é uma das áreas que eu gosto muito aí da pesquisa no esporte, é o aspecto emocional. Então, eu acho que é muito bom isso, você destacar, assim, olha, a gente tem que construir isso ainda, jogar com a torcida, né? Isso acho que é a experiência, né? E é aquilo que você construiu com o seu time, aquilo que você conseguiu levar à frente, né, durante esses anos. E isso que esses resultados são fruto do trabalho, né? Não vejo outra saída aí que em Tóquio, né? Vocês vão brigar também, vão ter resultados muito positivos. E também eu acho que é importante isso que você destacou, que a gente faz nossas coisas, mas os outros também não ficam parados, né? A ingenuidade de muitos treinadores de achar que às vezes eles estão fazendo e os outros, pelo contrário, né? Acho que são modalidades novas. Eu até, uma das questões que eu coloquei aqui para a gente levantar, acho que dá para amarrar nisso, é pensar que os atletas mudam, você falou da preparação física, essa questão toda, e como você tem essa renovação, assim, como eu sempre falo, né, que o esporte adaptado, às vezes a gente não tem aquele processo contínuo de revelação de talentos, aquilo que a Bíblia fala para nós, né? E a seleção de global, esse caminho que está percorrendo. Então, isso eu vejo com muita alegria também pelo lado da gente, né, Vinícius? Porque nós conseguimos ao longo desse ano aqui, se você pegar a seleção hoje, a seleção principal, tirando o Zé Roberto, né, que é mais velho, todos os outros vieram da categoria de base, da categoria juvenil. E realmente é difícil, né, a gente achar um talento esportivo igual hoje tem, né? A gente tem ali pelo menos 5 atletas que são talento. Mas é aquele detalhezinho, né? Não adianta nada você ter um diamante na mão e não saber lapidar o diamante. Não mostrar para o diamante os caminhos certos que ele deve percorrer para se tornar um grande atleta. Não adianta nada. Por isso que a gente tem que sempre trabalhar com o conceito, e a gente não pode esquecer disso. Eu posso ser o treinador esportivo, pode ser tudo, mas eu sou professor. A gente não pode esquecer disso. O professor é o cara que professa, que transmite conhecimento. Então a gente tem que passar também para os atletas boas condutas, né? Isso é um viés do treinador esportivo mundial, atual hoje, né? O treinador que ele não se limita simplesmente nos 4 cantos da quadra, não. Que ele vai transmitir conhecimento para que o atleta leve para o dia a dia dele, né? Para a vida dele. Eu acho que isso é fundamental. Então a gente conseguiu ao longo desses anos aqui trazer alguns atletas das categorias de base, né, que a gente vai observando nos campeonatos regionais e trazendo para a seleção. Mas não é simplesmente pelo fato de trazê-lo para a seleção.
E o cara sair de lá falando, eu fui para a seleção brasileira. Não, isso é o que menos importa. O que mais importa para nós é o cara entender o que é ser atleta. Que ele precisa treinar diariamente, que para estar numa seleção brasileira hoje ele precisa ter algo mais, algo de diferença. E a gente trabalha muito com esses estímulos táticos, né? A gente o tempo todo gerar situações táticas para que ele entenda que no clube dele ele tem que aprender a jogar taticamente. E o mais legal de tudo, né? Que consiga transmitir o que é feito ali para o professor, para o treinador dele lá no dia a dia. Olha, eles treinam assim, porque aí a gente consegue desenvolver, fomentar a modalidade de uma forma global. O treinador que está lá no clube começa a trabalhar como está sendo trabalhado na seleção, e aí ele consegue desenvolver os atletas do time dele, consegue desenvolver a equipe dele, e esse atleta vai um passando para o outro, e aí a gente consegue criar um desenvolvimento que vai crescendo, né? Globalmente. E aí a gente vai ver que quando o atleta chega para a seleção, ele já tem muito mais compreensão do que é treinar global taticamente. E aí, para a gente, fica muito mais fácil as coisas também, né? Porque aí ele já está entendendo isso. Obviamente que quando a gente pensa numa categoria de base, num atleta que está, né, na iniciação ainda, né? Ele está passando pelo aperfeiçoamento ali do treinamento esportivo, é ele entender que a complexidade tática do jogo para ele vai ser um nível mais baixo, ou seja, no nível adequado para aquele atleta. E o atleta que está ali há muitos anos, a complexidade do jogo é outra. Né? E quando a gente brinca, então, com a palavrinha periodização tática, nada mais é do que a gente entender que existe a periodização tática e a gente aumentar a complexidade do jogo. E aí a gente vai criando essas situações. Para nós que somos da educação física, a gente entender também que existem metodologias de ensino. Então, a metodologia analítica sintética, analítica é uma metodologia boa, sempre foi boa, né? E a gente não pode descartar ela, porque senão o pessoal das lutas não desenvolve. Você pega o judô lá, os caras treinam 300 mil repetições a mesma técnica, mas tem um monte de medalhista olímpico. Né? A gente não pode falar, não, essa não serve mais, muito pelo contrário, ela serve. Mas para o esporte coletivo, a gente procura trabalhar com metodologia que é global, funcional, ou seja, a gente trabalha a partir do jogo, né? O tempo todo criando situações do jogo. E dentro da global, a gente encontra a metodologia que é a situacional, ou seja, a gente vai criando situações do jogo que vão ser importantes contra tal equipe. Então, hoje nós vamos treinar com o que a gente precisa fazer para jogar contra a Lituânia. Então, o treino passa a ser um perfil para aquela seleção. E com isso, a gente vai fazendo com que o atleta vá ficando mais inteligente, ele vai aprendendo cada vez mais as ações do jogo. E isso vai se desenvolvendo. Então, na categoria de base, a gente não trabalha com tanta complexidade, mas nós já vamos mostrando para ele, o jogo aqui, você precisa estar muito bem fisicamente, e essa parte você vai fazer na sua casa, para quando você chegar aqui, você aguentar todas as ações táticas que envolvem. Até porque, no esporte de alta performance, quando envolve muita complexidade tática, o atleta tem um desgaste físico muito alto. Por quê? Ele desgasta mental. Ele precisa estar o tempo todo raciocinando, pensando para as ações, e aí o desgaste físico dele é muito maior. Então ele precisa se adaptar para poder jogar em alta performance. Então não é tão simples assim. Trabalhar com esporte coletivo não é tão simples. Não é qualquer atleta, galera, a gente olha o futebol, né, que é o esporte raiz nosso aqui. Não é qualquer atleta que vai jogar no Palmeiras, né? Estamos falando da FAN, né? Vamos falar do Palmeiras. Não é qualquer atleta que vai jogar no Palmeiras. Precisa de um cara, os caras que estão ali são selecionados na palma da mão. São atletas extremamente competentes, extremamente inteligentes, extremamente preparados fisicamente. Então não é qualquer um que está ali. A gente tem que ressaltar. O cara pode não ser titular, o cara é o reserva, mas ele é muito bom naquilo que ele faz. Isso aí, nossa, muito bom essa explicação aí. Eu realmente, né, eu sou também muito fã dessas metodologias, né? Eu acho que é assim que a gente deve
confirmar mais um pouco dessa colocação de modelo de ensino, né, de desenvolvimento aí de atletas. Eu concordo muito com o nosso posicionamento, é muito bom, né? Eu vou ressaltar aquilo que você disse, né, um treinador, né, o técnico de gestão, né, esses profissionais da pedagogia do esporte também, né, que a gente tem que estar envolvido com isso, com a questão educacional, né, que a educação física traz muito para nós, né, aqui no Brasil a gente está muito ligado a essa questão pedagógica, acho que isso é muito importante. Também, né, na outra fala sua, né, eu tenho um ponto aí que eu assino embaixo, muito bom você destacar isso, que eventualmente, né, o técnico, o treinador, ele tem aquela função de liderança, que muitas vezes você tem que assumir e mostrar para o seu grupo lá que você está junto com eles no jogo, e às vezes a gente está por fora, consegue enxergar uma situação, né, como foi um momento ali que você viu, foi bom, né, fazer um chute no gol, isso, o arremesso. Então acho que esse cenário é o que faz o diferencial, né, de pessoas como você, que estão aí numa porção brilhante aí da carreira, que trazem resultados, né, e que constrói aí muito do esporte brasileiro. Acho que um ponto importante para a gente destacar, né, Vinícius, é que o treinador esportivo hoje, ele tem algumas etapas aí de conhecimento, né? Nesse momento aí, o pessoal que está na graduação, está fazendo a graduação, nós estamos passando por um conhecimento formal. Ou seja, a gente está adquirindo o conhecimento necessário, né, acadêmico, para se formar aí num profissional da área de educação física. Ou seja, o treinador esportivo, no nosso país, né, especificamente, ele precisa passar por essa etapa. Ele tem que ter o conhecimento formal. Ou seja, ele tem que ter a graduação, tem que ter o registro no CREF lá para poder exercer a profissão, né? No nosso país, isso funciona. Nos outros países não tem essa regulamentação, porém pode ter credenciamentos, como tem para ser treinador de futebol lá, tem que passar pelos níveis, né, da FIFA lá, de treinador, né? No Canadá tem o curso de formação de treinador esportivo, e a gente tem aqui a questão formal mesmo do profissional de educação física, né? Então o treinador tem que passar por esse processo. Segunda forma de conhecimento do treinador esportivo é a não formal, que nada mais é do que os workshops, palestras, oficinas, tudo que envolve aí uma área de conhecimento, né? Então, eu quero ser treinador de futebol, eu vou lá fazer os cursos de capacitação de futebol, vou fazer as licenças da Confederação Brasileira, né? Tudo isso é o não formal. E o informal é o que a gente vivencia no dia a dia, essa capacidade aí da gente estar atuando na prática, né? Tá ali, a gente buscando informações na internet, vendo jogadas ensaiadas de outras equipes. Então, ou seja, o treinador esportivo hoje ele vai passar por esses 3 processos. Só que não adianta só a gente ter esses 3 conhecimentos, né? O treinador esportivo hoje ele precisa de algo a mais. E o algo a mais, eu sempre falo, primeira coisa, ser um bom gestor, e ser um gestor de conseguir gerir pessoas. E quando a gente fala gerir pessoas, é eu mostrar para o meu auxiliar técnico, para o meu preparador físico, para os atletas, que nós estamos trabalhando para que todos se desenvolvam continuamente. Então, isso é um fator importante, né? E um outro fator é a questão interpessoal, a gente se relacionar com todos, né? Trabalhar bem, potencializar cada um dos atletas, cada um dos membros. Essa inter-relação é fundamental. E, obviamente, o que o treinador não pode fazer é a relação intrapessoal. Ele conseguir fazer a leitura dele mesmo. Entender, puxa vida, eu fui muito bem nessa, mas eu errei nessa aqui feio. Eu não posso errar, entendeu? Ele conseguir fazer a leitura dele mesmo. Se a gente faz isso com bastante clareza, né, e
pensando em todos, pensando em si, na evolução de você mesmo, ele vai entender que ele é uma pessoa que está em constante aprendizado, que está em constante evolução. E aí, cada vez mais a gente vai querer melhorar, cada vez mais a gente vai querer melhorar o próximo, e com isso os resultados vão aparecendo. Isso é contínuo e é gostoso de se fazer. É gostoso a gente ver que os atletas estão jogando para você. É gostoso a gente ver que a comissão técnica está com você, que todo mundo tem que trabalhar coeso. Para ser uma equipe campeã, precisa de todos. Não adianta. Eu não vou ganhar nada sozinho. Todo mundo tem que estar caminhando junto. Isso é gostoso de discutir. Sim, estou muito feliz aí, né? Porque a gente está na hora de bate-papo aqui para esse nosso primeiro encontro aqui virtual. Poxa, eu realmente, né, estou emocionado aqui porque eu ter contato com profissionais igual vocês, segundo porque esses profissionais como vocês são seres humanos fantásticos, né? São pessoas aí que a gente já estabeleceu, né, um vínculo fora, isso é muito bom. Então, é muito agradecer a sua participação aqui no nosso encontro, né, primeiro encontro virtual de educação física e esporte da FAM. A gente procurou, nesse primeiro encontro, né, trazer profissionais que tenham essa beleza, né, de ser humano, né, e eu acho que é por isso que vocês dão esse exemplo e estão nos lugares que merecem, né, na condição de fazer aquilo que gostam, né, e eu acho que a nós que temos esse vínculo, né, na educação física, é muito importante poder ouvir as palavras, saber um pouquinho do bastidor, como você contou aí, né, do jogo, de uma chegada do atleta, para as pessoas entenderem e construírem também a sua metodologia no futuro, né, enquanto treinador, enfim. Então, eu, em nome da FAM, em nome do curso de Educação Física, né, em nome aí, principalmente da nossa amizade, eu queria agradecer muito aí a sua participação aqui no nosso encontro, ok? Eu sei que essa está nesse momento de pandemia, né, uma outra oportunidade, eu quero que você esteja presencialmente lá, porque acho que não só os alunos da Educação Física vão se interessar, mas alunos da gestão, alunos da administração, porque a sua fala vai de encontro, né, com não só a gestão com a modalidade a gente sempre fala que ela já existe, a gente já sabe. O que a gente tem que saber é das pessoas que vão praticá-las, né, e construir esse conhecimento. Então, fica à vontade aí para deixar sua mensagem, né, para o nosso futuro aí, telespectador, né, que vai acompanhar esse nosso evento aí, tenho certeza que vai ser um sucesso. Legal, Vinícius. Obrigado, eu que agradeço aí pela oportunidade, o carinho de sempre, né? Quando estamos juntos é muito gostoso. Para que todos os estudantes aí que estão iniciando ou que estão terminando o curso de Educação Física, acreditem na nossa área. Eu sou um ferrenho, uma pessoa que acredita muito aí na Educação Física. Acreditem mesmo, porque nós somos uma área muito gostosa, que envolve muitas relações aí de prazer, de alegria, de felicidade, mas também de muito conhecimento. Então, quem vai perpetuar na área? Quem tem competência, e essa competência está relacionada a conhecimento, está relacionada nas relações interpessoais, e conseguir executar um trabalho que eu sempre falo, honesto, sem querer passar a perna em ninguém. O cara que faz isso é o cara que gera dúvidas. O bom, ele sabe do que ele está fazendo, ele acredita no trabalho dele, ele vai tocar quietinho o trabalho dele e vai ter sucesso. Acho que essa é a dica que eu deixo. E só não se esqueçam, comecem a observar mais. Às vezes o bonde está passando, não deixem de pular. Obrigado, Vinícius.